Eu quero apresentar a você hoje uma das verdades mais sublimes e consoladoras da Bíblia, os sinais da segunda vinda de Cristo. E vamos basear esta mensagem em Mateus 24, versículo 3. Vamos ouvir a leitura deste texto. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A segunda vinda de Cristo é a acrópole da nossa esperança. É a apoteose da nossa fé. É o ponto culminante da jornada cristã. Jesus voltará, certamente, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente. Isso é uma verdade absoluta, inegável, irrefutável. A grande questão é: quais são os sinais que vão anteceder a segunda vinda de Cristo? Os discípulos fizeram esta pergunta para Jesus, diante da afirmação dele de que, em virtude da beleza e da magnificência do templo de Jerusalém, que extasiava os discípulos galileus, Jesus disse assim: pois não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos então perguntam para ele no Monte das Oliveiras: Senhor, quando vai suceder isso? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Será que nós estamos às cegas ou será que nós temos pistas, luz ao longo do caminho para nortear nossos passos na direção desta convicção inabalável que Jesus voltará? Jesus então começa a tratar dos sinais da sua segunda vinda. E ele disse: veja que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos cristos. O engano religioso é o primeiro sinal da segunda vinda de Cristo. Você e eu vemos com espanto todos os dias novas igrejas, novas religiões surgindo no mundo. Muitas delas, certamente, divorciadas da verdade, na contramão da palavra de Deus, pregando um outro evangelho, um falso evangelho, enganando as pessoas e desviando-as das veredas da justiça. Segundo, Jesus disse haverá guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Arnold Toynbee, egrégio historiador, disse que a história da humanidade é a história das guerras. Só no século passado, no auge do otimismo antropocêntrico, do incenso do homem no centro da história, nós sofremos o golpe de duas sangrentas guerras mundiais. 1914, 1918, 30 milhões de pessoas mortas. 1939, 1945, 60 milhões de pessoas mortas. Depois dessa tragédia toda, assistimos todos os dias às guerras tribais, étnicas, religiosas, e ainda nações invadindo outras nações. E Jesus diz: olha, fique atento a esses sinais. Jesus falou que haveria terremotos em vários lugares. Terremotos,
maremotos, tsunamis, vulcões, furacões, que estão estampados todos os dias nas páginas dos nossos jornais, revelando a carranca de uma crise medonha que assola a humanidade aqui, ali e acolá. As placas tectônicas balançando, prédios ruindo, rios invadindo cidades, ondas gigantescas lambendo vilas e cidades, e tudo isso são sinais visíveis e eloquentes da segunda vinda de Cristo. O Senhor alertou ainda que haveria epidemias, pestilências. Tivemos tantas ao longo da história, como a peste negra, como a febre espanhola, como recentemente Covid-19, que abalou as nações. Quantas epidemias têm surgido, desafiado a ciência, dizimando vidas preciosas. E isso tudo aponta para esta verdade magna: Jesus breve voltará. Mas Jesus alertou também acerca da perseguição religiosa por causa do nome de Jesus. A igreja seria perseguida, os crentes seriam mortos, presos, torturados. E ao longo da história os cristãos têm sido perseguidos. No primeiro século, começa lá com a perseguição dos religiosos. Paulo sofreu terrivelmente nas mãos dos seus compatrícios. Depois do sofrimento nas mãos dos imperadores romanos, os cristãos jogados às arenas, para as feras, crucificados, queimados vivos. Ao longo da história temos visto sangue sendo derramado e a terra bêbada de sangue dos mártires cristãos. Ainda hoje, a perseguição é atroz, porque só no século passado, nas mãos do comunismo ateu, nas mãos do nazismo ou do fascismo, tantos cristãos foram mortos e torturados. Ainda hoje as ideologias ateístas, perigosas, nocivas, têm atacado os alicerces da fé cristã. E Jesus: atentai para isso, são sinais da segunda vinda. Mas Jesus disse mais, que o amor se esfriaria de quase todos. O que você tem visto a não ser uma sociedade narcisista, materialista, consumista, egoísta? Uma sociedade que aprova o assassinato de bebês no ventre materno. Uma sociedade que promove o mal, que aplaude a desgraça e que persegue os valores legítimos que deveriam construir uma sociedade justa. É a perseguição, é o esfriamento do amor. Mas a Bíblia diz também que haveria apostasia, a manifestação do homem da iniquidade, o incremento da ciência, a grande tribulação, o pouco tempo de Satanás. Dias angustiosos. Nas palavras do apóstolo Paulo, dias furiosos, onde os homens seriam mais amantes de si mesmo, mais amantes do dinheiro, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Então entenda uma coisa, o mundo parece louco, e Jesus não foi pego de surpresa, ele já sabia disso e alertou-nos sobre isso, e a igreja precisa estar preparada, porque breve Jesus voltará. Entenda isso, naquele dia não vai ser possível preparar. A vinda de Jesus será tão rápida, tão repentina, num instante, num abrir e fechar de olhos. Agora é o dia, hoje é o tempo de você se preparar para se encontrar com Deus.
Diz a Bíblia que quando Jesus voltar, vai ser o dia de luz para os salvos e o dia de trevas para os perdidos. O dia de maior alegria para aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e salvos pela graça, mas para aqueles que rejeitaram a graça, será um dia terrível. Os homens vão querer morrer, mas a morte fugirá deles. Aqueles que tiveram um encontro com o Senhor haverão de ouvir das seus lábios as palavras doces: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Mas para aqueles que estiverem longe dele, à sua esquerda, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Hoje é o dia da salvação. Se agora você se arrepender e crer no Senhor Jesus, esse dia não pegará você de surpresa como um ladrão, porque você estará esperando e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.